seja com todos, irmãos. Hoje eu vou falar sobre Baal. Quem é Baal segundo a Bíblia, né? Porque Baal é uma palavra que vem de origem hebraica. Que quer dizer... Baal quer dizer Senhor, pode ser traduzido como Senhor, pode ser traduzido como mestre, pode ser traduzido como governante, como marido, como dono, mas também pode ser traduzido como chefe, né? Chefe é aquele que governa, né? Olha o que está escrito em Juízes capítulo 2, versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos de Yahweh, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes, Deus das gentes, Deus das pessoas, que havia em redor deles, e encurvavam-se a eles, e provocaram a ira do Senhor. A ira do Senhor. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Serviram a Baal e a Astarote. Quem é Baal? Baal se traduz como Senhor, governante, marido, chefe, dono. Quem são os chefes hoje em dia? Quem é que governa a casa de Deus hoje em dia? Não são os líderes da igreja? Quem é que governa a casa de Deus? Não são os pastores, não são os sacerdotes, não são os padres? Então, deixaram o Senhor e serviram a Baal, serviram os seus governantes, os seus chefes, os seus líderes, seus pastores, seus sacerdotes, seus padres, né? Está todo mundo ensinando errado aí, né? E as pessoas estão se encurvando perante a carne do homem. Serviram a Baal, servir a Baal. O que é servir a Baal? Vou mostrar para você. Aqui em Romanos capítulo 1, versículo 23, está escrito assim, ó. Olha o que os governantes fizeram. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Olha lá, estão servindo quem, ó? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então servir a carne do homem, servir a um líder que não prega a verdade. Se ele prega a verdade, tudo bem, mas se não prega a verdade, você está servindo a Baal, servindo mais a criatura do que o Criador. E o Criador é bendito eternamente, como está escrito assim. Aí fala logo em seguida, porque pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Entendeu? Então, servir a criatura, servir a carne humana, se sujeitar a um líder, a um governante que não prega a verdade, é se prostrar perante Baal, meu querido. Olha o que Paulo falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja retirado. Está falando do Espírito Santo aqui, né? E então será revelado o iníquo. Quem é o iníquo? O homem do pecado, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então o diabo também faz sinais, prodígios e mentira. Através de quem? Do homem do pecado. Quem é o homem do pecado? É aquele que pecou tendo aliança com Deus, depois de ter provado todos os benefícios do Espírito Santo. Pecou, perdeu a salvação, então virou homem do pecado. Então Satanás também tem poder para fazer sinais, prodígios de mentira. Através de quem? Do homem do pecado. Baal, o seu líder, o seu governante, que não prega a verdade. Se ele prega a verdade, ele é um homem de Deus. Então, às vezes, quando a Bíblia usa o termo Baal, se refere a homens carnais, a ídolos, a deuses estranhos. Mas nem sempre é assim. Em algumas passagens, Baal é usado para se referir ao Senhor, o Senhor, o Eterno, como nosso mestre.
como nosso marido, como nosso Senhor. No Antigo Testamento tem um guerreiro de Davi que era chamado de Bealias, né? Que em hebraico é Bealiá, que quer dizer meu marido é Yah, ou meu mestre é Yah. Yah é a primeira sílaba do nome sagrado. Então nem sempre que usa a palavra Baal se refere a Deus estranho ou a pessoas, mas às vezes se refere ao Senhor, ao eterno Criador. Então, quando você pesquisar, você vai chegar à conclusão de que eu estou falando a verdade. Aqui, ó, logo em seguida fala assim, ó. E Satanás, e com todo o engano de justiça para os que se perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Por que tem muita gente sendo enganada hoje em dia? Porque a verdade chega até eles e eles recebem a verdade como mentira. Então Deus permite que os governantes do mundo levem essa pessoa para o erro. E fazem até sinais, prodígio, maravilha, cura, para enganar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa rejeita a verdade a vida toda. Olha que Yeshua falou no versículo 24 de Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, falsos cristos e falsos governantes, falsos donos, falsos chefes, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Então tem muita gente enganando os escolhidos aí, com sinais, prodígios, maravilha. Tem gente que até profetiza chuva, falso profeta que profetiza que vai chover e chove. E as pessoas acreditam que é Deus, mas não é Deus, é o diabo que está fazendo sinais através dessas pessoas pecadoras. Então o diabo também faz sinais, prodígios e maravilha, através de quem? Através dos falsos profetas, que farão tão grandes sinais prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, existe falso profeta fazendo sinais, maravilhas e prodígios. Foi Yeshua que falou, não foi eu. Olha que Miqueias falou, no capítulo 3, versículo 11. Os teus chefes dão sentença por presentes, e os teus sacerdotes ensinam por interesse, e os teus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Então, o que está acontecendo aí? Estão profetizando por dinheiro, pregando por interesse, enganando todo mundo. Os seus chefes dão sentença por presente. Quem são os chefes? Os Baalim, o Baal, os seus chefes, os governantes. Então Baal são os líderes. Pode ser Deus estranho também, pode ser demônio. Depende de quem você... Baal é aquele que governa, aquele que obedece. Se você obedece a um líder carnal, você está se prostrando perante Baal. Se você se prostra perante a imagem de escultura, perante a pedra, você está se curvando perante Baal, porque quem está por trás da pedra não é Deus, é o diabo. E quem é que manda criar as pedras, criar as imagens? Os sacerdotes do templo, os padres. Eles mandam criar a imagem, e o povo cria, e os artífices criam, e o povo vai e se curva. Obra da imaginação dos homens. O cara imagina um rosto, cria uma imagem, fabrica uma imagem, e o povo vai lá e se curva perante ela. Os seus chefes, os seus governantes, seus Baal, seus líderes, seus pastores, dão sentença por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Tá vendo? Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Então, como eu já disse para você, você se curva perante Baal, perante a carne humana, perante a sabedoria humana, não é Deus que está ouvindo a sua oração, é o diabo. Olha que o Salomão disse, aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, olha lá, não deram atenção para o que Deus falou. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão,
Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindos o aperto e a angústia. Olha o que Deus fala lá, ó, para quem rejeita a palavra dele, ó. Rejeitou a palavra de Deus, olha o que Deus fala, ó. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Entendeu? Então, se você se encurva perante Baal, não é Deus que está ouvindo sua oração. Ah, mas fulano me curou, eu bebi da água consagrada e fui curado. Não é Deus que está curando. Ah, fulano orou por mim e eu fui curado. Mas não é Deus que está curando. Se o cara é picareta, não é Deus que está curando. É o diabo. Porque Deus fala aqui, ó. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Então se prostrar perante Baal também é se prostrar perante a idolatria. Porque quem está por trás da idolatria não é o Criador, é o diabo. Olha o que o salmista fala no Salmo 115, versículo 1 em diante. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá a glória, por amor à tua benignidade e à tua verdade. Porque dirão as nações, não é Deus, dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas aí nós respondemos, mas o nosso Deus está nos céus, que fez tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles sim, das nações rebeldes, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Como eu falo, o cara imagina uma imagem, uma foto, um rosto, cria uma imagem, o povo vai e adora. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Versículo 5. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Então não adianta você invocar uma pedra, uma imagem de escultura, por quê? Porque ela tem ouvido, mas não ouve. E não adianta você clamar a ela, porque ela não vai te responder, porque ela tem boca, mas não fala. Não adianta você se encurvar perante ela, porque ela não vai te ver, porque ela tem olhos, mas não vê, entendeu? Tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles o que fazem, e todos que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Entendeu? Olha que Deus fala em Êxodo capítulo 23, no versículo 32. Não fará concerto algum com eles quem? Os moradores da terra, os Baal, os governantes. Ou não fará concerto com eles ou com os seus deuses, o Deus que eles criam, né? Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se ouvires aos seus deuses, se você der ouvir ao Deus estranho, se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Então, servir a Deus estranho é se enlaçar. Então, a pessoa faz petição a um santo, de pedra, de madeira, um homem carnal que foi pecador. Aí ele recebe a bênção, depois faz um cartaz. Dou graças ao santo fulano de tal pela graça recebida, pela bênção alcançada. Mas não é Deus que está abençoando não, meu querido. Não é a graça de Deus não. É o diabo que está por trás da imagem de escultura. Quando aquela imagem de Maria apareceu lá em Fátima, não foi Deus que estava por trás daquela aparição não, era o diabo. Porque o diabo também se transfigura diante de luz. Está na Bíblia isso. Deus não está por trás dessa imagem de escultura. Olha lá, na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos teus deuses, certamente será um laço para ti. Olha que Deus fala aqui em Jeremias, capítulo 51, no versículo 47. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os teus traspassados cairão no meio dela. Então, para quem não sabe, a Babilônia antiga é a Roma hoje, é a Igreja Católica hoje.
A Igreja Católica antigamente era chamada de Roma, mas lá no Antigo Testamento era chamado de Egito, de Babilônia. Primeiro foi chamado de Babilônia, depois de Egito, depois de Roma, né? Agora, se você entender isso aqui, você vai entender que você está idolatrando a ídolos. Ídolos estranhos, Deus estranho. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão pela espada no meio dela. Entendeu? Então, se você está se encurvando perante um ídolo, perante uma imagem, você também está se prostrando perante Baal, porque quem está por trás de uma imagem não é Deus. Porque senão Deus não iria falar isso aqui. Quem está por trás da imagem é o diabo. E quem criou a imagem? O homem, imaginação da carne. O homem vai e se prostra perante a imaginação humana. Olha o que Isaías falou em Isaías 45, versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em prostituição as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. O que eu disse para você? Somente Yeshua pode salvar. Em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu, em nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Então, somente o nome de Yeshua pode salvar, porque debaixo do céu nenhum outro nome há. Você pode conferir isso aí, lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Se você for perguntar para o padre, que você chegar num padre e perguntar para ele, ó, é errado adorar a imagem, ele vai dizer para você, é nada, você não tem uma foto em casa? Ter uma foto é a mesma coisa que ter uma imagem. Agora eu pergunto para você, você presta culto com a foto que você tem? Não presta, mas presta culto a uma imagem de escultura, a pedra. Alguns dizem assim, eu não idolatro, eu venero. Mas idolatrar e venerar é a mesma coisa. Olha o que é idolatria, ó. Idolatrar, prestar idolatria, amar com idolatria, idolatrar. Idolatria é o quê? Culto prestado a ídolos, amor ou paixão exagerada. Ídolo, olha o que é ídolo, ó. Estátua ou simples objeto cultuado como Deus ou Deus, ó. Tá vendo? Então, se pensar para uma estátua é idolatria, porque idolatria é culto prestado a ídolos. Ó, ídolo, estátua ou simples objeto cultuado como Deus ou deusa, ó, Maria, ó, tá vendo? Objeto que se julga habitar um espírito. Olha lá, o homem julga que um espírito está por trás de uma imagem, mas é mentira, é o demônio. Objeto que se julga habitar um espírito e por isso é venerado. Pessoa a quem se tributa respeito ou afetos excessivos. Então, o católico fala que não idolatra. Então, idolatria é isso aí. O católico fala que não idolatra, mas idolatra sim. Porque se você faz uma oração se direcionado a uma imagem, se você faz petições para uma imagem, se você cultua uma imagem, se você acende vela para uma imagem, se você beija a imagem, se você louva em direção a uma imagem, se você carrega uma imagem em procissão, se isso não é idolatria, então eu quero que você me explique o que é idolatria, porque o dicionário fala que é idolatria. Olha o que Deus fala aqui, ó. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá. O profeta é um insensato, ó, Baal, profeta falso. O profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Olha aqui, ó. Efraim era, passado, vigia junto com meu Deus. Mas o profeta é como um laço de caçador de aves. Em todos os seus caminhos, um inimigo da casa de Deus, tá vendo? Está se prostrando perante o falso profeta, perante o falso padre, perante o falso sacerdote, perante o falso bispo. Você está se prostrando perante Baal. Você está sendo governado por Baal, porque você se sujeita a ele. Você obedece a ele. E obedecer à carne humana é obedecer a Baal.
Efraim era vigia junto com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves, em todos os seus caminhos, um inimigo da casa de Deus. Muita gente lê o Salmo 91, versículo 3, e não sabe entender. O Senhor te livrará do laço do passarinheiro. Ah, o laço do passarinheiro aí, ó. Aves são passarinhos. Caçador de aves. Um laço de profeta, mas o profeta é como um laço de caçador de aves, ó, laço passarinheiro. O falso pensamento também é um laço. A boca também pode ter um laço. O desejo desenfreado também pode ter um laço. E você está sendo enlaçado por quem? Pelo Baal, pelo diabo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, falsos governantes, falsos chefes, falsos líderes, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, renegarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina de perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Está acontecendo em todo lugar. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aí, ó. Quanta gente está seguindo as dissoluções desses líderes? Ó. Para dissoluções, práticas lascivas, como está embaixo aqui, ó. E por avareza farão de vós negócio, olha lá, ó. É toalhinha ungida, é óleo ungido, o cara pega a toalha, passa no rosto, dá pro fiel, o fiel vai lá, beija, passa no rosto também, vende o óleo por R$200, o povo vai e compra, às vezes paga até mais. Isso é negócio, ó. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já é de largo tempo, não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Pelo que Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às paixões da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão e a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. Olha que Deus fala dos falsos profetas, dos Baal, dos falsos profetas, falsos líderes, falsos mestres, falsos governantes. Olha lá. Judas, versículo 14, só tem versículo no capítulo de Judas. E destes profetizou também Enoque, que é o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse a dinheiro, conforto, luxo, Quantos líderes têm uma vida luxuosa? Anda de helicóptero, carro importado, Avião, mansão, tem para todo lado, Estão comprando isso aí com dinheiro de quem? Dos fiéis. Então eles querem isso aí, ó. Eles querem conforto. Eles admiram as pessoas por causa do interesse. Dinheiro, benefício próprio. Entendeu? Então é isso aí. Olha o que o autor de Hebreus fala aqui, em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, por isso não vos seria útil. Orai por todos, Então, você tem que obedecer qual pastor? O pastor que prega o Evangelho, que prega a palavra de Cristo, que prega o Novo Testamento, que prega a palavra de Deus. Entendeu? Não é obedecer um picareta.
Se sujeitar a Baal é se sujeitar às picaretas, né? Aos governantes do mundo. Mas se o teu governante é um líder fiel, que obedece a Deus, tudo bem, se sujeita a ele, porque ele vela para sua alma. Amém? Então essa é a palavra que eu coloquei para vocês falando sobre Baal. Espero que vocês estudem, pesquisem e cheguem a essa conclusão.